Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus, capítulo 11. Quem achou o texto? Se você não trouxe Bíblia, você pode olhar aqui para o telão. Palavras do nosso Senhor Jesus, por isso você precisa considerar muito. Você precisa considerar toda a Bíblia. Mas quando ela vem da boca de Jesus, você precisa parar, refletir, considerar 1, 2, 3, 10 vezes se for o caso. Diz assim, Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Outra tradução diz sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar em cima dessa passagem, lembrando de incluir a família da nossa irmã Andresa. Obrigado, Senhor, por esse chamado do Senhor para nos aproximarmos de Ti, bem diante do Senhor, para aliviar nossas dores, tensões, preocupações, cansaço. Obrigado porque Tu és um Deus pessoal, próximo, individual e se importa com cada um de nós. Por isso nós estendemos o nosso clamor para a família da Andresa, para que o Espírito Santo console cada um, dirigindo e cuidando a partir de agora de uma maneira especial. Na falta do seu pai, a partir de agora, Tu é pai dos órfãos, que eles continuem vendo a paternidade de Deus de uma maneira gloriosa, profunda e amorosa a partir de agora. Que nessa manhã o Teu Espírito possa nos guiar a toda a verdade, falar ao nosso espírito, ao nosso coração e glorificar o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Pai, para poder render louvores ao Teu nome e dizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que não há outro Deus além de Ti. Nos expomos a Tua palavra mais uma vez, para que o Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade, melhore as nossas vidas, aperfeiçoe cada um de nós. Nós oramos agradecidos sempre no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar de um assunto ou de uma palavra que está tão na moda, tão em voga quanto a palavra Google, que surgiu já nesse século. Essa palavra virou verbo, todo mundo usa essa palavra Google, todo mundo fala dela, todo mundo usa, todo mundo pesquisa, todo mundo usa essa ferramenta. Porém, existem algumas outras palavras que também entraram no nosso vocabulário de uma maneira muito intensa e significativa. E muitas vezes, muita gente a usa sem ter de fato a consciência do que de fato é isso e o que isso pode representar na sua vida. Por isso, hoje de manhã, eu quero falar como vencer o estresse. Hoje até as crianças, adolescentes, jovens, adultos e até as pessoas de maior idade falam que estão estressadas, que estão sendo submetidos a esse estresse diariamente, e em alguns casos isso é extremamente verdadeiro, porém outras não passou de um dia difícil de trabalho, de um dia difícil no trânsito, onde a mulher se sujeitou a arrumar a casa, a cuidar dos filhos, e claro, ao final do dia, ela foi submetida a uma demanda estressante daquele dia, mas ela não pode, ou ele, jamais dizer que estão estressados. Aquilo faz parte de uma demanda diária. É claro que uma vez submetido isso, todo dia, semanalmente, mensalmente, claro que isso vai desenvolver uma condição extremamente estressante. Para esses que trabalharam o dia todo, que o dia foi exaustivo, troque a palavra estressante por uma palavra cansado, que você, tendo uma boa noite de sono, pode refazer e no outro dia está inteirinho da Silva. A mesma coisa, a mulher que teve demandas em casa, domésticas, cuidou dos filhos, ela não pode chegar ao final desse dia e dizer, estou estressada, porque isso faz parte da vida.
trabalhar, se sujeitar ao trânsito, cuidar de casa, cuidar dos filhos, cozinhar ou qualquer outra atividade que seja contínua, constante, não pode nos estressar. Nós precisamos começar a criar filtros para nos proteger dessa situação. E é interessante, eu falava com o Rashid hoje de manhã, que desde outros tempos a Bíblia já se programava para essa situação atual, e isso mostra como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele antecipa, ele antevê algumas situações que estão ocorrendo agora, que naquela época não era comum de ocorrer. E o texto que nós lemos, Jesus está chamando o seu povo para um descanso, para uma ternura que dificilmente nós encontramos hoje. E eu quero fazer um parênteses aqui, e é isso que nós temos que também fazer com os nossos filhos, chamá-los para um tempo de descanso, mostrar para eles que isso faz parte da vida e que assim como nós vencemos, eles também vencerão. Mostrar para eles que existe solução para a carga e para a demanda de atividades que eles estão enfrentando hoje. Enquanto eu e você vivermos nesse mundo, o estresse vai existir. Uns mais, outros menos e outros nenhum tipo de estresse. Especialmente se você mora numa grande cidade, onde a vida corrida, agitada, acarreta, de fato, muito estresse. Onde você é exposto a demandas diárias de situações extremamente estressantes. O estresse é uma das características predominantes do mundo hoje. Ele faz parte do dia a dia. As doenças psicossomáticas estão aumentando de forma aceleradíssimas. Hoje crianças estão com um pensamento acelerado. As pessoas não dão descanso ao seu cérebro. Até no momento de folga elas estão em plena atividade. Por exemplo, elas estão no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, nessas redes sociais que não param nunca. E aí, claro, o cérebro não consegue descansar. Há muitos anos atrás eu estava tendo lapsos de memórias, entrei num processo de estresse e fadiga enorme. Foi por isso que depois eu entendi o que eu precisava fazer para tentar melhorar a situação, que todos os problemas que eu enfrentava, eles não iriam diminuir e nem parariam e nem deixariam de existir. Eles continuariam existindo. O que precisava mudar era a minha maneira, como eu lidava com esses problemas. E eu procurei o meu médico, um clínico geral, falei: doutor, eu estou tendo lapso de memória, eu estou com a fadiga, eu estou com um cansaço fora do normal. Ele falou: pastor, tudo isso é uma defesa do seu organismo. Você está tendo lapso de memória porque o cérebro de vez em quando precisa descansar. Se ele continuar ativo o tempo todo dia, toda hora, você morre de exaustão. Por isso esse lapso de memória é um indicativo que você precisa parar. Ele falou: vá para uma chácara, quebre o seu celular, fique desconectado do problema, do telefone, das pessoas e tente descansar. Isso naturalmente vai recuperar parte da sua energia. E o que é definitivamente estresse? É simplesmente definido como um fator que gera uma deficiência mental, emocional e física. É um estado de tensão não resolvido, decorrente das pressões, irritações e exigências da vida. Tudo isso vai continuar existindo. Isso não vai acabar. Tendência normal e natural, aumentar de acordo com as demandas. Porém, eu estava lendo o relato de uma psicóloga da Lagoinha, que ela diz o seguinte: o estresse é uma resposta do organismo ao esforço físico, psicológico e emocional. Ele pode ser causado pela ansiedade e pela depressão, devido à mudança brusca no estilo de vida e à exposição a um determinado ambiente que leva a pessoa a sentir-se angustiada. É claro que existem ambientes que são mais propícios a uma vida estressante,
onde você expõe a sua parte emocional, física, mental, a um desgaste enorme, e claro que isso acaba refletindo no seu corpo. Ontem à tarde eu estava ouvindo a reportagem da CBN, entrevistando um médico, eu não lembro o nome do médico, onde ele diz o seguinte, que quando você está extremamente estressado, o seu corpo é afetado emocionalmente, e uma vez que essas emoções estão afetadas, ela consegue baixar a sua imunidade. Baixando a sua imunidade, o seu corpo deixa de combater o que seria natural, porque a sua imunidade está baixa, a sua resistência está mínima, por causa da exposição a situações decorrentes, estressantes ou de situações onde você é submetido a esse impacto diariamente. Existe possibilidade de viver livre do estresse nos dias de hoje? Livre de situações desgastantes? Não. Mas você pode criar filtros. Diga, eu posso criar filtros para poder impedir essa situação desgastante da minha vida, essa imposição da sociedade. E aí, irmãos, a Bíblia nos dá algumas direções claras que eu posso assumir, que eu posso viver a partir de agora, para que eu não viva estressado. Porque, irmãos, viver estressado, você não se prejudica sozinho. Se você é casado, ou é filho, ou é cônjuge, a família inteira acaba sofrendo com aquela situação. Então é muito bom que você crie filtros na sua vida e comece a entender que essas situações são corriqueiras e naturais na vida inteira, principalmente se você é um profissional liberal, se você é um chefe, se você é um médico. Imagine um cirurgião que vai fazer uma operação da coluna cervical, da cabeça, pode deixar a pessoa aleijada. Se ele ficar estressado, é claro que isso não vai ser bom para ele, tampouco para o seu paciente, sim ou não? E aí precisa se criar filtros. E o primeiro filtro que eu quero demonstrar a você é: evite ficar preocupado. Diga isso à pessoa que está ao seu lado: evite ficar preocupado. Pastor, é possível? É, porque a Bíblia diz que é, irmãos. É um filtro que o próprio Deus criou para prevenir você de doenças futuras, para não expor você a necessidades que você não precisa hoje. Então, você precisa evitar ficar preocupado. Onde está isso na Bíblia? Filipenses capítulo 4, verso 8, você deve grifar esse texto na sua Bíblia se você trouxe, e você deve tentar aplicá-la à sua vida de uma maneira intensa e poderosa. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? A vossa mente. Olha os filtros que a Bíblia está nos dando aqui, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos fazer. É verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, se é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe nisso pensai, coloque sua mente para trabalhar em seu favor. Eu fico impressionado, porque existem pessoas que tentam justificar a sua carga de estresse. Irmão, enquanto você continuar justificando sua carga de estresse, você não vai criar paralelos para a sua mudança. Ah, minha vida é estressante, eu tenho filhos, todo mundo tem filhos. Ah, mas o meu emprego, todo mundo tem emprego. Mas o meu salário, hoje o salário para alguns é alto, para outros é baixo. Ah, mas a escola, mas os meus irmãos,
Isso faz parte de uma coisa chamada vida. Faz parte da vida. Então você precisa começar a permitir que a sua mente pense em determinadas coisas, que esses filtros de fato existam dentro de você. É verdadeiro, é justo, é honesto, é bom, é de boa fama. Isso deve ocupar a minha mente. Eu não vou ficar antecipando problema. A palavra preocupação define-se da seguinte maneira: ocupação prévia. Você está se ocupando com uma coisa que ainda não aconteceu. Diferentemente de uma pessoa responsável. A pessoa responsável, ela sabe o dia que tem que pagar a conta, ela sabe se tem ou não recurso, mas ela não vai ficar extremamente preocupada com o dia da conta que vai vencer, porque sua preocupação não vai atrair dinheiro para sua conta, não vai fazer ninguém bater a sua porta com recurso. O que você pode fazer? Transformar tudo isso em oração e petição diante de Deus. Deus, dia 30, vence a prestação do meu carro, e a terceira, se eu não pagar, a justiça vai fazer o que, pastor Derossi? Busca e apreensão do seu carro. Terceira, já gera busca e apreensão. Mas se você não tem o recurso, o que adianta você ficar acordado a noite inteira, preocupado, ocupando-se com uma coisa que não será resolvida naturalmente? Sabe o que eu tenho feito nesses últimos dias, irmãos? Tentado transformar preocupação em oração. Tentado transformar ansiedade em oração. Isso traz resultados significativos, porque não adianta você costumeiramente afirmar e reafirmar que você está estressado. Isso vai mudar o quê? Sabe o que vai mudar? Vai trazer problemas à sua saúde. Depois você não vai poder dizer que Deus não tomou conta de você, porque que você ficou doente, sendo um servo diligente, vindo à casa dele. E eu penso que a resposta de Deus vai ser: meu filho, você ignorou um texto que eu criei para essa hora. O meu próprio filho, o meu primogênito disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele está chamando para perto dele, para ele poder fazer terapia com você. Deus está dizendo: ei, vem para perto de mim. Fale o que está pesando na sua mente, no seu coração, põe para fora. Qual é o trabalho do psicólogo, irmãos? Não é poder dar direção a você, te ouvir. Estou certo ou errado, pastor Marcos? Ele pode dar caminhos, direções. Ele pode dizer: faça isso. Não pode. E Deus está dizendo: venham para mim, venham para perto de mim, que eu vou aliviar o fardo de vocês, o jugo de vocês, que é extremamente pesado, é extremamente desgastante. Eu posso fazer isso por vocês. Irmãos, meus cabelos brancos ficaram mais brancos, e isso não trouxe nenhum benefício para mim. Isso não mudou o status quo da minha vida. Isso não trouxe recurso para a minha vida. Isso só trouxe prejuízos à minha saúde e ao meu corpo físico. Mas desde o dia que eu entendi que essa chamada pessoal de Jesus, vinde a mim, a um grupo seleto de pessoas, a um grupo específico de pessoas dentro da igreja, Ele está falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviá-los. Irmãos, já passou por um dia aquela dor de cabeça alucinante que fica latejando, te incomodando, até que você toma um remédio, poucos minutos depois, aquela dor de cabeça vai desaparecendo, e como é maravilhoso não sentir dor de cabeça.
E você, quando sente dor de cabeça, você pensa logo no Noril, na Novalgina, no Dorflex, e aí sobram nomes de remédios. Mas que dia que você pensou, eu vou para perto do meu Senhor me aliviar dessa tensão? Eu vou me abrir com Deus e dizer a Ele o que perturba a minha alma, o que desencadeia essa série de problemas. Essa semana eu estava orando acerca de um problema que eu estava vivendo, e na oração Deus me disse porque eu estava enfrentando aquele problema. Eu acabei meu momento e fui falar com minha esposa. Falou: meu bem, hoje Deus me falou o motivo e a causa primária do meu problema. É por isso, por isso e por isso. Se eu conseguir desfazer essa causa primária através de uma atitude pessoal, esse problema se extingue na minha vida. Muitas vezes, irmãos, um dia eu ouvi uma pastora dizendo que 70% dos nossos problemas são decisão de cunho pessoal, e os outros 30% são geracional, aquilo que nós herdamos, recebemos das nossas famílias. Mas 70% está em eu fazer alguma coisa, em eu tomar a atitude diante daquilo que está gerando esse enorme desconforto na minha vida. Então 70% está nas suas mãos, e 30% você pode colocar na conta da sua família. Mas existe uma segunda coisa, que nós precisamos criar filtros na nossa vida, porque se a gente não criar, inevitavelmente esse estresse chegará com força total às nossas vidas, e nós não podemos reclamar de Deus, de pessoas, disso ou daquilo, porque depende da minha atitude. Segunda coisa que você precisa criar um filtro contra o materialismo e o problema financeiro. Irmãos, o materialismo e a busca desenfreada pela bendita estabilidade tem levado pessoas a não dormirem. E eu listei aqui algumas causas que levam pessoas a viverem isso: insegurança financeira. Pessoas que vivem no mundo corporativo, privado especialmente, vivem uma insegurança, um medo, um terror absurdo de serem mandados embora. E aí vão para casa pensando: será que amanhã eu serei demitido? Eu trabalhava em uma instituição financeira que todo final de ano havia cortes do banco. Todo final de ano. As demandas continuavam as mesmas, mas o banco precisava aumentar os seus lucros, auferir cada vez mais lucro e diminuindo o número de pessoal. Todo final de ano era um terror, principalmente para chefes de família. Os caras não dormiam mais, irmãos, preocupados se seriam ou não demitidos, se seriam ou não mandados embora, e ficava naquela inquietação, naquela preocupação, e vencia aquele ano e tinha mais um ano, mas o final do outro ano logo vinha e continuava a mesma coisa. E é interessante que eu também comecei a entrar nesse ciclo de nervosismo e de preocupação. E eu já estudava no seminário, eu já era um crente e tudo, até que um dia minha esposa engravidou e eu fiquei mais preocupado, porque no banco a gente tinha plano de saúde, e eu pensava: agora é que eu não posso ser mandado embora mesmo, porque minha esposa está grávida e meu filho precisa nascer numa maternidade particular, privada. E eu me desdobrava, eu fazia uma série de coisas para não ser mandado embora. Chegou um dia que o meu chefe me procurou, falou: olha, o banco precisa diminuir essas funções, e uma das funções é a sua, e eu preciso te mandar embora. Com muito pesar no coração, com muita tristeza no coração, eu preciso te mandar embora. Eu falei: chefe, essa é a pior hora que o senhor poderia fazer isso comigo. Ele falou: por quê? Minha esposa está grávida e eu contava com um plano de saúde do banco para ela poder ter um bom parto num lugar bacana. Ele falou: eu gosto tanto de você, você me ajudou tanto aqui, mesmo você sendo mandado embora, você pode ficar com o plano de saúde do banco por um ano, por conta do banco. Meu filho nasceu, irmãos,
no Hospital Santa Helena, lá no plano, por conta do banco, sem pagar R$1, e eu nem era mais funcionário, nem fazia mais parte do quadro do banco. Olha o tanto que Deus é bom. Então não adianta você se preocupar, adianta você se sujeitar a Ele e dizer: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com o seu materialismo, com essa busca desenfreada por condição financeira. Irmãos, ninguém está fazendo apologia da ignorância, dizendo que você não pode melhorar de vida. Ei, mas eu quero lhe dizer, esses aumentos de 2, 3, 5, 10 mil reais não trarão a sua felicidade de fato. Salomão já dizia que tudo isso é correr atrás do vento. Nessa busca desenfreada por recurso financeiro, por estabilidade financeira, as pessoas estão se desagregando. Não existe mais encontros pessoais entre família, marido e esposa, pais e filhos e vice-versa. As pessoas estão numa rotina desenfreada, atrás de recursos, e justificam esse: amanhã, quando eu estiver estável financeiramente, eu vou me dedicar a Deus. Pastor, fique tranquilo. Mas quem pode garantir, irmão, que amanhã você estará estável financeiramente? Problemas de saúde são acarretados nessa busca desenfreada pelo recurso. Um dia eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que diz: irmãos, que o diabo não precisa mais levar uma pessoa ao adultério, à fornicação, à prostituição, à bebida alcoólica. O diabo não precisa levar uma pessoa a matar outra para que isso seja constituído pecado. O diabo só precisa colocar uma possibilidade dessa pessoa ganhar dinheiro. Porque o próprio Senhor já disse, irmãos: ninguém, digam ninguém, pode servir a dois senhores, porque ora vai agradar um e desagradar o outro. E nós precisamos entender que muitas vezes essa busca desenfreada pode gerar um esgotamento emocional em nós, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, que também hoje são submetidos a uma carga de estudo absurda. Irmãos, quem é que tem mais de 50 anos, levante a mão aqui. Para eu não ficar sozinho. 45. Mais de 45, levanta a mão aí, deixa eu ver. Algumas pessoas, nossas brincadeiras, irmãos, eram outras. A gente só ia para a escola e fazia o dever na própria escola. É engraçado, para poder sobrar tempo de tarde para a gente brincar. E não era brincar de videogame. Meu filho tem videogame, eu nunca brinquei de videogame, porque não fui acostumado a isso, irmão. Minhas brincadeiras eram outras: soltar pipa, bolinha de gude, garrafão, carniça, polícia, ladrão. Esse tipo de brincadeira, que nisso a gente desestressava, colocava todo aquele estresse da manhã, do estudo acadêmico para fora. Hoje os meninos não brincam. Cara, chega, meu filho agora vai sair 1h da tarde da escola. Entra às 7h10 e sai 1h da tarde. Depois ele tem que fazer inglês, no outro dia que não tem inglês, é submetido a uma atividade esportiva, e esse menino passa a semana inteira fora. Eu disse à minha esposa: nós vamos repensar os nossos valores. O que adianta ganhar o mundo inteiro, diz a Bíblia, e perder a sua alma, perder a sua família, perder o convívio, o contato? Você não vê filho mais sentando no colo do pai, no colo da mãe. Sabe por quê, irmãos? Isso não foi desenvolvido, não teve tempo para isso. Você não vê filhos mais carinhosos se aconchegando ao pai ou à mãe. Isso não foi desenvolvido, faltou tempo, faltou qualidade nesse relacionamento.
As pessoas hoje estão esgotadas, tem paz, tem mais o que? Enem, vestibular, submetidos a concurso, o que mais? Cursinhos. Hoje o Marquinho falou comigo, eu falei o que ia pregar, falou: pastor, essa geração de gente nova está estressada com as coisas que ainda podem ou não acontecer. Eu com 15, 16 anos nem pensava em ter carro, casa. Isso não fazia parte do nosso portfólio, irmãos. A gente não era submetido a essa situação. Por conta dessa busca desenfreada por recurso, as pessoas desenvolvem uma coisa que hoje está extremamente em alta: insônia. Eu desenvolvi isso por causa desse estresse absurdo. De vez em quando eu tenho que tomar medicamento para poder dormir. E sabe o que eu estou tendo que fazer agora? Recitar o verso 4 do livro de Salmos, quando o próprio salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Só Tu. Terceira coisa, terceiro filtro: você precisa vencer esse demônio da ansiedade. Diga: eu preciso vencer o demônio da ansiedade. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Porém, a Bíblia diz, e a Bíblia entra com outro remédio para quem é ansioso, para quem não para nunca. Já viu aquelas pessoas? Tô duro mesmo, que está sentado assim, não para nem com as pernas. Hoje não tem. Filma aqui, irmão, me filma aqui, Célio. Minhas pernas aqui embaixo, meu filho. E fica assim mexendo com a perna, não para. Está dormindo, o cara não para nunca. É claro, irmãos, que essa ansiedade vai ter que ser destinada para alguma coisa. Para os ansiosos de plantão, que a partir de hoje não vão estar mais de plantão, sabe o que acontece com o ansioso? Ele vira amigo íntimo da geladeira. Conheço uma pessoa, irmãos, que ela está vivendo um quadro de ansiedade absurda. Sabe o que ela faz? Ela acorda sem o cônjuge saber, vai para a geladeira, come tudo, enxágua a boca e volta para a cama para não denunciar que ela comeu. Está virando assaltante de geladeira. Por causa do nível de ansiedade, irmãos. A pessoa tem que se satisfazer com alguma coisa, e geralmente ela se satisfaz como? Estou estressado mesmo, essa Coca-Cola aqui vai me ajudar. Toma açúcar. Esse danoninho aqui. Outro dia, a gente tem um irmão aqui na igreja, que ele viveu uma privação absurda. Quando ele passou num concurso público, ganhou o primeiro salário dele, sabe o que ele fez, irmão? Ele encheu o carrinho de danoninho e levou para casa. Irmão, hoje ele tem pavor de danoninho pelo tanto que ele tomava. O nível de ansiedade para saciar a falta que ele tinha na juventude, mas ele tomava tanto danoninho que, se ele olhar hoje, o estômago dele embrulha. Entra por uma via de pornografia, de masturbação, de pornografia na internet. Irmão, a ansiedade ela vai ramificando, ela procura vias para tentar encontrar satisfação pessoal. Porém, a Bíblia diz, 1 Pedro 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu fazer uma pergunta extremamente pessoal, fique livre para levantar a sua mão ou não. Quem se sente de fato e genuinamente cuidada por Deus, levante a mão. Espera aí, deixa eu completar.
Porque, irmão, não é porque está escrito, a pessoa tem que se sentir amparada, a pessoa tem que se sentir cuidada, a pessoa tem que se sentir amada e saber que de fato Deus está olhando para você e que não existe motivo para você se preocupar, porque Ele é maior do que aquele seu problema. Quem se sente cuidado por Deus, levante a mão. Pastor, eu me sinto. Eu sinto que Deus está comigo. Você tem que se sentir mesmo, cuida, dar conta de uns gêmeozinhos. Gente, você precisa ter a noção que essa ansiedade, essa preocupação antecipada, ela pode gerar em você situações extremamente desconfortantes. E que você não precisa ser sujeito e nem submetido a isso diariamente, porque Deus está dizendo: ei, deixa eu cuidar de você. Nós vamos sair de férias. Meus filhos casados, eles têm que se preocupar com a família deles, pensar que vai dar a esposa, aos filhos. Eu só dou presente aos meus netos, graças a Deus. Agora eu tenho um filho que ainda mora dentro da minha casa, meu filho mais novo. Irmãos, em nenhum momento ele perguntou: pai, tudo está pago? Pai, eu vou poder gastar nessa viagem? Pai, eu vou poder fazer o quê? Se o Senhor tem ou não dinheiro? Mas não está nem aí. Ele não se preocupa, ele sabe que eu vou cuidar dele. Essa é a certeza do meu filho. Ele sabe que vai para isso, vai para aquilo, vai comer isso, vai comer aquilo outro, porque ele tem convicção de que eu de fato vou cuidar dele, e vou mesmo. Pergunta para o meu neto, irmão, se ele está preocupado, se ele pode ir no parque ou não, se ele está preocupado se o pai dele tem dinheiro ou não. Não, irmão, claro que não. Ele tem confiança plena no seu pai, no Pai da terra. Irmãos, diz a Bíblia, se eu e você, que somos homens, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se o nosso filho pedir pão, nós não lhe daremos pedra. Se eles pedirem peixe, nós não lhe daremos cobra. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Eu queria que você aplaudisse a Deus. Ei, olha para mim. Se você que é ruim, e muito ruim, sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagine Deus, irmão, que é o Todo-Poderoso, e está mandando você se achegar a Ele, para que Ele possa cuidar de você. Você está sofrendo de graça, à toa, você não precisa disso. Eu acho engraçado que muitas vezes as pessoas que estão aderindo ao Evangelho agora, elas chegam plenas de sua confiança em Deus, plenas. Por exemplo, uma mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que por 12 anos ela procurou solução em todos os lugares. Talvez você seja como essa mulher, procurando solução financeira, procurando estabilidade emocional em todos os lugares. Porém, a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela possuía e só sobrou Jesus. E ela foi até Jesus cônscia de que estaria vivendo um milagre. Ela ainda não tinha se encontrado com Jesus, ela não era uma seguidora de Jesus, mas ela colocou no seu coração: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Gente, você precisa fazer com essa mulher: ei, se eu me achegar pelo menos um pouquinho mais perto dele, eu ficarei livre desse problema. Quer ver um outro exemplo de uma pessoa que também fez isso? Não andava com Jesus, só conhecia Jesus de ouvir falar. O centurião, um homem que sabia o que era deter a autoridade. Irmãos, isso me impressiona. Pessoas que às vezes não têm contato com o Evangelho, destinam e se debruçam diante de Deus com uma fé absurda.
Esse homem não seguia Jesus, não andava com Jesus, mas tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus estava diante dele, ele diz: mestre, eu não sou digno que tu entres na minha casa, manda uma palavra tua e a minha filha ficará curada, porque eu sei o que é ter palavra de autoridade, porque eu digo àqueles que são meus, vai, ele vai, vem e ele vem. E Jesus disse: nunca se encontrou em Jerusalém tamanha fé. A pessoa não andava, não vivia em igreja, não lia a Bíblia, só tinha ouvido falar do que Jesus era capaz. E é interessante que esse homem deposita toda a sua confiança. Manda apenas uma palavra tua e ela ficará curada. Pessoas que ao descobrir que Deus é tudo isso, colocam a sua fé inabalável nele. E quando fazem isso, conseguem absorver de Deus tudo que Ele promete na sua palavra, tudo. Talvez você esteja nessa situação, porque precisava entender que o próprio Senhor Jesus está chamando você para perto dele. Ei, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, você que está vivendo essa luta doida, desenfreada, por essa busca incessante para o recurso financeiro. Deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu ser seu pai, deixa eu ser um pai amoroso para você. Eu posso todas as coisas, dá-me o teu coração, filho meu. Feche os seus olhos. Você não pode e não precisa se submeter a essa carga estressante diária. Deus criou recursos infinitos para poder nos aliviar dessa carga, dessas situações desgastantes do dia a dia. Isso não significa que nós nos tornaremos irresponsáveis, significa que nós vamos estar mais perto daquele que pode todas as coisas. Que Deus é esse que faz um chamado coletivo a todos, indistintamente, que encontram-se desgastados, cansados, frustrados, desanimados e até oprimidos. E Ele está dando uma garantia, uma segurança. Ei, você que se sente assim, posso te aliviar hoje. Se aproxime de mim, como uma mulher do fluxo de sangue, como aquele centurião que nem andava comigo, mas entendeu que a fé remove montanhas, que a fé pode todas as coisas. A melhor coisa, irmãos, de uma vida não é ter dinheiro. A melhor coisa da vida é ter paz. E o próprio Senhor Jesus, e você não pode mudar essa verdade, ela é absoluta. Ela não pode ser relativa e nem ser comparada com as circunstâncias do meu dia ou do seu dia. O próprio Jesus diz: ei, deixo-vos a paz, a minha paz vos-la dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize o vosso coração. É Jesus quem está dizendo isso. Ei, não ande ansioso e preocupado com coisa alguma. Não se preocupe, deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu trazer o recurso, deixa eu trazer a provisão, deixa eu trazer a paz, deixa eu trazer a alegria. Eu posso todas as coisas. Comece a usufruir da família que Deus te deu. Comece a pensar nos filhos sadios, inteligentes, capacitados que Deus te deu. Comece a se aproximar, a deitar no colo, a se permitir passar tempo de qualidade com essas pessoas. A descobrir que essas situações desenfreadas, elas não vão mudar, elas continuarão existindo a vida inteira. O estresse vai estar aí todos os dias, mas você precisa criar filtros que impeçam essas coisas de chegarem à sua vida. Feche os seus olhos. Parece insano dizer hoje não se preocupe, mas é o que a Bíblia está dizendo.
Comece a filtrar seus pensamentos. Comece a permitir que os seus pensamentos sejam direcionados, dirigidos a coisas boas. O profeta, ele diz uma coisa interessante: eu quero trazer à memória. Diga, eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Não é aquilo que te preocupa, que te arrasa, que te frustra. Eu quero trazer à memória tudo que pode me dar esperança. Tudo, tudo, tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Promessa dele para você. Entrega hoje o teu caminho, confia os cuidados da sua vida, da sua família, a esse Deus que pode todas as coisas. Se Ele não pudesse, Ele nunca teria feito uma chamada assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Deus quer tirar a tensão, a carga, a frustração da sua vida. Ele pode, eu não, Ele pode. E todas as vezes que você lança sobre Ele a sua ansiedade, Ele vai cuidar de você. Promessa. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Espírito Santo, que bom é descobrir que nós temos um Deus terno, um Deus que não está preocupado em apenas que nós façamos, um Deus que se importa com a qualidade da nossa vida, um Deus que nos chama para perto para nos aliviar, para nos distensionar, para nos ajudar. Pai, obrigado, porque algum tempo atrás eu pude reconhecer essa figura poderosa do Senhor, essa figura paternal, amorosa, e saber que o Senhor não cuida apenas do meu espírito, mas o Senhor cuida da minha alma, e o Senhor cuida do meu corpo. Espírito Santo, eis-nos aqui nessa manhã. Nós te entregamos toda a carga, todo o peso, todo o fardo. Nós queremos colocar no teu altar hoje de manhã. Te entregamos nossas frustrações, nossos medos, nossos receios. Colocamos tudo isso diante do Senhor e na tua conta. Traz paz, a paz que excede a todo entendimento, que vai além da circunstância, que está acima do problema que eu estou vivendo hoje. Essa ternura, a tua paz converteu pessoas, a tua paz convenceu pessoas. Dá que sejamos pessoas que vivam essa paz. Nós assumimos a tua paz nessa manhã, aquela que o Senhor deixou para cada um. Eu quero tomar a minha porção de paz nessa manhã, aquela paz que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro.